Olá, eu sou Fernando da empresa Lima Software e nesse vídeo eu vou mostrar como fazer o controle das condicionais da empresa no software Caloja. No nosso contexto, condicional é aquela prova que o cliente faz da mercadoria em casa. É quando o cliente retira a mercadoria da loja e leva em casa para poder provar, para ver se aquilo vai ficar bom. Ou mesmo quando a vendedora monta uma sacola com algumas peças e leva para o cliente provar. Não está restrito a esses cenários. Tá? Se a tua empresa é uma empresa que trabalha, por exemplo, com peças para veículos ou motocicletas, então você pode usar condicional para quando o cliente retirar a peça para ver se vai dar certo no veículo dele. Então também pode ser entendido como a condicional em outros segmentos. O objetivo da condicional é fornecer um controle ao empresário que diga quem que está em posse de qual peça, há quanto tempo. E é evidente, automatizar o processo de venda quando o cliente voltar à loja para fazer a negociação final. Então esse é o foco dessa videoaula. Como que eu cadastro uma condicional? Eu posso tanto entrar aqui em condicional, nesse ícone, como eu posso vir aqui por processos, condicional, cadastrar. Tanto faz, é só uma questão de caminho. Então eu vou cadastrar aqui uma condicional. Eu vou dizer que quem está levando é o José Carlos da Silva. Eu devo informar quem que é o vendedor, sou eu. Quem que está fazendo a conferência daquela condicional, se você quiser trabalhar com uma pessoa de conferência, isso é interessante, principalmente no segmento de confecção. E aí, se você quiser colocar alguma observação, pode colocar aqui. Do contrário, já pode clicar em próximo. Quando você clica em próximo, então você tem acesso à área da condicional no programa. Então aqui o que você deve fazer? Você deve passar aqui produto por produto que aquela pessoa está retirando da loja. Um detalhe importante é que se o cliente estiver retirando 3 unidades do mesmo item para condicional, você tem que passar individualmente cada um deles. Não é possível na condicional lançar um item e alterar a quantidade para 15, por exemplo. Não, tem que ser individual. Por quê? Porque a retirada ela vai ser individual e a devolução vai ser individual. Mesmo nos raros casos onde o cliente retira mais de uma unidade do mesmo produto, possivelmente ele pode não devolver os dois no mesmo dia. Assim sendo, tem que ser itens diferentes para poder ter o controle de devolução individual. Estando nessa tela, você vai passar o código de barras do produto que o cliente está retirando. Ou se você não tiver um leitor ou não tiver acesso à etiqueta de código de barras, você pode clicar na lupa aqui e localizar o produto. Então, por exemplo, no nosso caso, vamos imaginar que ele está levando uma calça jeans e também um sapato italiano. Dei 2 cliques e ele veio colocando aqui os itens para mim. Ok, então eu estou fazendo uma inclusão, tá certo. Quando eu vou fazendo a inclusão, o software ele vai totalizando aqui os itens aguardando, o total geral, quantidade dos itens e se a condicional está ou não concluída. A gente clica no gravar. Apareceu essa tela impressos da condicional, é sinônimo de que você já concluiu o procedimento. Agora, o que você vai fazer? O ideal é que você imprima um recibo para o cliente assinar, deixando ciente que ele está retirando aquelas mercadorias da loja para fins de teste, de prova. Esse comprovante ele pode ser tanto emitido numa folha A4, usando esse primeiro modelo aqui, olha, a gente já vai falar um pouco mais dele, ou também naquela mini impressora térmica, a impressora que o pessoal utiliza no mercado para emitir o SAT. Basta você assinalar aqui, pedir para imprimir, vai sair aquele comprovante parecido com o de mercado, só que sendo uma condicional.
Como esse modelo não tem uma visualização, então a gente aqui, nessa videoaula, a gente vai trabalhar com esse primeiro modelo aqui, o comprovante da condicional. Então eu cliquei aqui. Esse comprovante ele vai ser impresso e você pode colocar esse comprovante, uma cópia dele na sacola para o seu cliente e ficar com uma cópia para você, tendo o cliente assinado esse comprovante. Existem algumas informações nesse comprovante que elas vão agilizar demais o processo da devolução e da possível venda dos itens. A informação importante nesse momento para a gente é o código da condicional. Esse código que consta aqui, ele não é o código do cliente, ele é o código da condicional. E esse código vai fornecer bastante agilidade para a gente. Então tudo bem. No primeiro momento nós fizemos a condicional, o cliente levou e o cliente foi embora. Quando o cliente voltar até a loja para fazer a devolução da condicional, a primeira coisa que nós temos que fazer é abrir aquela condicional para devolução, independente do cliente comprar ou não os itens que estão naquela condicional. A gente vai fazer aqui uma simulação onde o cliente devolve tudo. Depois a gente vai fazer uma simulação onde o cliente compra uma peça e devolve uma peça. E por fim uma simulação onde o cliente simplesmente devolve tudo. Então, compra tudo, compra uma e devolve uma e devolve tudo. Os três cenários. Então tá, nós já temos uma condicional em aberto. Quando eu clico aqui em condicional devolver, vem essa tela aqui pedindo para mim o código da condicional que eu quero fazer a devolução. É aí que você vai pegar aquele impresso, olha só. Deixa eu pegar ela aqui. É aí que você vai pegar aquele impresso, ou seja, esse documento, pegar esse dado aqui, 61, e proceder para a devolução. Então você vem aqui, processos, condicional, devolver, 61. Quando você clica no aceitar, o software abre a tela para devolução da condicional. Então aqui você passaria o código de barras das mercadorias que o cliente está devolvendo e o sistema vai dando baixo. Tá certo? Ou se não, se você não tiver o código de barras da mercadoria, você pode também pesquisar. Por exemplo, eu vou devolver o sapato e vou comprar a calça. Vamos pegar aqui, sapato masculino italiano. Eu dei 2 cliques, perceba que no status aqui já ficou devolvido, tá certo? Então eu fiz a devolução. Ok, clico no gravar, vem a tela novamente do impresso, tá? Porque se você quiser atualizar o impresso daquele cliente, pode. Aqui ele está aguardando. E agora a gente vai fazer a venda da calça jeans, ou seja, devolver o sapato e faz a venda da calça jeans para poder concluir aquela condicional. Como que eu vou fazer o faturamento da condicional? Bom, eu vou iniciar uma venda comum para aquele cliente, o José Carlos da Silva. Só que aqui, ao invés de eu passar o produto que o cliente está ficando aqui, embora eu também pudesse fazer isso, eu vou fazer o seguinte, eu tenho um botão aqui chamado condicionais. Se eu clicar aqui, o software mostra para mim quais são as peças que estão em condicional com aquele cliente. Então daqui você já consegue assinalar e incluir na venda. Tá certo? E a gente conclui a venda. Ao concluir a venda, o que aconteceu? Aquela condicional, ela foi concluída. Concluída sim. Por que concluída? Porque um item foi vendido e o outro devolvido. Agora vamos simular uma situação onde o cliente simplesmente compra as duas mercadorias. Vamos começar uma nova condicional. Informa o cliente, o vendedor, conferente. E vamos localizar aqui o sapato italiano.
e a calça jeans. A gente clica no gravar. Ó, imprimimos a condicional para o cliente. Agora vamos imaginar que o cliente voltou até a loja e não vai devolver nada. Ele vai simplesmente finalizar aquela condicional comprando tudo. Ótimo. Então eu vou clicar aqui em vendas. Vou abrir uma venda. Perceba como que eu concluo uma condicional pelo caminho das vendas. Abrindo uma venda para o cliente daquela condicional. De tal forma que os produtos incondicionais já estejam disponíveis naquela venda para faturamento. Eu abri a venda para o José Carlos da Silva e perceba que eu não vou passar os itens aqui. Eu vou tão somente clicar no botão condicionais. Aqui estão os itens em posse do cliente. Eu assinalo um por um ou clico na flecha aqui para marcar todos. Ó, faturei, concluí a venda. Concluir a minha venda. Se a gente visualizar aquela condicional de novo, condicional aqui, os dois itens estão como vendidos. Aqui, se você quiser mais detalhes, tá? A respeito da movimentação daquele item, você pode clicar no botão detalhes e o software vai mostrar quem é o cliente, qual que é o produto, qual foi o usuário que incluiu aquela condicional, qual foi o usuário que fez a devolução, quem que faturou a venda e o status dela. Tá? Inclusive, se você clicar em vendas aqui, o software mostra para você as vendas que foram originadas a partir daquela condicional. E se você quiser, você pode detalhar aquela venda. Ok. Então, vamos agora para o terceiro cenário, onde tudo é devolvido. Então eu vou fazer uma condicional. Vou cadastrar aqui uma condicional. Lançamos aqui. Vamos imprimir. Número 63 é a condicional. Tá certo. Então o cliente levou, você pôs o comprovante na sacola, pegou a assinatura do cliente e deixou uma via com você, mas na hora em que o cliente veio, ele não trouxe o comprovante. Por algum motivo ele perdeu, rasgou, alguma coisa dessa natureza. Ou seja, naquele momento ali no balcão, você não tem o código da condicional. Você teria que procurar no seu arquivo lá as fichas de condicionais que foram assinadas para poder pegar o código. No entanto, aqui no menu de condicional, nos condicionais, ó, você tem a opção de cadastrar, que a gente já trabalhou, e a de devolver. Mas nós temos aqui também o pesquisar. Esse pesquisar, ele me permite localizar todas as condicionais abertas por cliente, ou mesmo as que já foram concluídas. Tá? Então eu vou dar simplesmente um pesquisar, ou se eu quisesse eu poderia filtrar pelo nome do cliente aqui, e aí eu tenho aqui a condicional do José Carlos da Silva, basta dar 2 cliques, eu tenho acesso a ela. Tá certo? Aqui eu quero fazer a devolução, então bastaria eu localizar o produto aqui, ou passar o código de barras aqui, ou ainda individualmente clicando no item e clicando no botão devolver. Olha, aqui eu também concluo a minha condicional. Vamos falar um pouco agora das ferramentas que a gente tem ali em torno do processo de condicional em si. Por exemplo, deixa eu pegar aqui essas condicionais. Vamos pesquisar as condicionais concluídas aqui. Então nós temos várias condicionais aqui, certo? Vamos imaginar que eu queira saber, dado um produto, né, quem que está em posse daquele produto no momento, numa condicional. Então vamos pegar aqui o código do sapato italiano. Vou copiar esse código, lembrando que se eu tivesse o leitor, bastaria fazer a leitura ótica. Aqui em condicional, consultas,
eu tenho a opção localizar condicional por produto. Se eu informar aqui o código de barras de um item, o software busca para mim todas as condicionais que foram feitas para aquele produto, tá? Inclusive se elas estão concluídas ou não. E se você quiser visualizar, basta clicar em detalhes, você tem acesso à tela de condicional. Ou seja, você pode localizar a condicional a partir de um produto. Se eu tenho um produto na loja que foi devolvido por alguém e eu não sei quem é esse alguém, basta eu ir naquela opção de consultas, processos, consultas, localizar condicional por produto e passar o item aqui que eu tenho acesso a todas as condicionais feitas para aquele produto. E, evidentemente, eu posso identificar quem que é o cliente. Outra coisa que é importante é o seguinte, deixa eu ver se eu tenho condicionais em aberto aqui. Eu não tenho, eu só tenho condicionais concluídas aqui. Deixa eu fazer algumas condicionais aqui para a gente poder mostrar os relatórios. Então, vou passar aqui no sapato italiano. Vamos pegar a calça jeans. Vamos pegar o relógio. Ok. Vamos fazer mais uma condicional aqui. Vamos passar para um outro cliente aqui. Ok. Aqui em relatórios, eu tenho a opção de condicional. Então, por aqui, eu consigo visualizar todas as condicionais que foram feitas dentro de um período. Ou, se eu quiser especificar um vendedor, posso também. E ainda, se eu quero visualizar as condicionais concluídas ou não, ou em atraso ou não. Lembrando que quando você começa uma condicional, há aqui a data de previsão para devolução dela. Tá? Então, aqui no caso, ó, relatório condicional, eu vou selecionar do período de 1/8 a 31/8. Então, essas são as condicionais em aberto que eu tenho, tá certo? Não, mas agora eu quero visualizar as que já foram concluídas. Olha lá. Então, eu tenho um relatório de condicionais concluídas. Em atraso, só que eu acho que em atraso a gente não vai ter nenhuma ainda. É isso daí. Bom, se você precisar excluir uma condicional, basta você localizar a condicional aqui e clicar no excluir, certo? E para a gente finalizar, existe uma característica do programa, uma característica que é a seguinte: algumas empresas optam por cadastrar os produtos com o preço zerado, tá? Principalmente quando a empresa adota a ideia de generalizar o cadastro de produtos. Se for esse o caso, você pode fazer a condicional de produtos que foram generalizados também. Por exemplo, imagine que nós tivéssemos aqui um item tão somente chamado, vamos colocar aqui, ó, no grupo vestidos, vestido longo. Vamos supor que nós estivéssemos generalizando. Então a gente não teria preço de custo, nem preço de venda, só a quantidade total daquele item. Vamos pegar o código de barras aqui. Se você tentar lançar a condicional de um produto que possui um preço de venda zerado, olha o que o sistema vai fazer. Ele vai aceitar aquele item. Vai pedir para você informar aqui o preço daquele vestido. E ele entra na condicional. Isso vai ajudar muito aquelas empresas que têm um volume de itens muito grande e que optam por generalizar o cadastro. Ou seja, mesmo generalizando, é possível trabalhar com as condicionais. Tá ok? Bom, então é isso. Agradeço a atenção e até o próximo vídeo.